Salve galera, firmeza! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo e roda a vinheta que a gente vai falar de Rei Arthur. Bora lá! Meu povo, vamos lá para aquela segunda parte que eu falei com vocês sobre os equipamentos. A gente fez um videozinho para vocês explicando ali, rapidinho, vou dar um resumo aqui, né? Que vale muito mais a pena você construir os seus equipamentos ali de 3 ou 4 estrelas, né? Do que farmar. Até que você fique numa situação bem melhor, mais folgado, podemos dizer assim, onde que você consegue ir na área restrita ali na parte de equipamentos, né? E começar então a farmar equipamentos superiores a 4 estrelas, né? E no caso aqui seria do dragãozão aqui, seria o nível 60, né? E no outro dragão aqui, que é o... como é que ela chama, cara? Apoleia. E no Apoleia, ou a Apoleia aqui, aqui no nível 55 ele fala de 4 estrelas, mas eu prefiro que você pegue no 60, né, que é mais chance de cair aqui equipamentos de 5 estrelas, tá? É bem melhor do que o nível 55. Então, antes de você chegar aqui, que é aqui que realmente vale a pena farmar, a gente fez um videozinho lá explicando que vocês podem sim vir aqui na forja, né, e construir aí os equipamentos de vocês. Bom, esse foi o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu ia dar algumas dicas sobre build, né? Sobre como a gente poderia colocar esses equipamentos nos seus personagens, nos seus heróis. Antes da gente começar a falar isso aí, galera, eu queria deixar bem claro que construir uma build ou buildar, né, como eu gosto de falar, os seus personagens, eu acredito que seja uma coisa extremamente pessoal. Eu posso pensar de uma maneira, eu posso ter uma estratégia de um jeito e você tem a sua estratégia de uma forma completamente diferente da minha. E por isso que eu falo assim, o que eu vou falar aqui não é regra, é simplesmente uma maneira que eu acho legal de brincar com os equipamentos dos meus personagens. Pode ser que te agrade, pode ser que não te agrade, mas cabe a você, né? Eu vou te dar assim, como é que eu vou falar? Eu vou te dar uma luz para que você pense sozinho e você mesmo faça os seus testes, tá? Cara, nesse jogo, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que vigor nesse jogo é uma coisa primordial. Por que primordial? Porque quando você vai disputar qualquer luta, seja farmar um equipamento, por exemplo, vou pegar aqui, vamos pegar aqui o Painvade aqui, ó. Né? Você vai lutar aqui com o Painvade aqui. Vamos pegar aqui a Planície 7 aqui, ó. Você vai lutar com ele aqui. O que é interessante, né? O que é bom, o que vale a pena você fazer aqui no Painvade? É dar dano o mais rápido possível, né? E ter condições de dar o melhor dano, o maior dano possível para o seu inimigo. E quais são os melhores danos possíveis para o seu inimigo? Cara, geralmente são as habilidades 2 e 3. Né? Alguns heróis têm habilidade 1 interessante, né? O Merlin, as 3 são interessantes, mas a 3 aqui e a 2 são sensacional. Só que é o seguinte, calcula comigo. Se você quer que o Merlin sempre fique dando a segunda e a terceira, só aqui vão te consumir 5 de vigor, né? Se você quer que a sua Morgana fique sempre dando a terceira habilidade, ou só a segunda, ou as duas, também são 5, né? 3 mais 2 são 5. Então, aqui já foi 10 de vigor, né? Óbvio que o cara não vai dar os 2 em sequência, né? Vai saltar, sei lá, 3 da Morgana e 3 do Merlin. 6 de vigor já foi, você começa com 5. Sem contar também o nosso healer, né? O healer, aqui ó, o healer, geralmente a melhor cura dele é a terceira. Então, olha aí. 3, 6, 9 de vigor. 9. E a gente começa com quanto? A gente começa com 5. Então, no meu entender no jogo, vigor é importantíssimo para se colocar nos seus heróis. Como que eu ganho vigor com equipamento de vigor? Vamos lá, vamos na forja e vamos olhar o equipamento de vigor. Se a gente olhar aqui o equipamento de vigor,
clicar aqui, ele fala, ó, quando você consegue fazer o set, ou seja, você consegue colocar os equipamentos que te dão benefício de vigor, é acrescido 1 de vigor para você. É óbvio que o seu healer vai usar o equipamento de vigor. Ele precisa, para você estar sempre tendo a condições de jogar mais 1 de vigor ali, para poder chamar a função ali, ou a sua habilidade melhorada do healer, né? Então, sempre um healer vai com vigor. E são 4 conjuntos de vigor. Calma que a gente vai falar depois com mais calma do healer, né? E, cara, os seus heróis, não é interessante que os seus heróis, eles também possam estar sempre atacando? Ah, então eu vou colocar ali nos meus heróis ataque e vigor. Bom, não vai funcionar. Não vai funcionar por quê? Porque o ataque, vamos lá, vamos ver o ataque aqui. O ataque aqui, ele consome 4 conjuntos. Então, para a gente afundar aqui nesse vídeo de equipamentos, você precisa ter o entendimento de quantas peças eu preciso para cada set. Ataque, ele vai te consumir 4. Crítico, ele vai te consumir 2. Ó, crítico, ele vai te consumir 2. Velocidade, 4. Você não precisa de ficar entrando aqui, tá, cara, para ver isso aqui, não. Eu entro aqui para ver a porcentagem, né? Aqui, ó. O conjunto aqui de ataque me dá 30%. O conjunto de crítico dá 17%. Tá vendo? Porque aqui fora ele te fala, você tem que ter 4 conjuntos para habilitar o ataque, 2 conjuntos para habilitar o crítico, 4 conjuntos para velocidade, 2 conjuntos para dano aumentado, caso você consiga dar o crítico. Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, crítico com dano conjunto, fica legal. Por quê? Porque você vai dar mais dano por crítico. E se você coloca o crítico, então toda vez que você critar, você vai dar mais dano, né? São combinações que você pode fazer. Vou parar aqui no precisão. Por quê? Cara, não é importante que seu herói sempre fique com a capacidade maior de vigor e tenha sempre o acerto, ele sempre consiga acertar o alvo. Então, na minha opinião, humilde opinião, eu prefiro colocar nos meus heróis, eu vou mostrar para vocês agora, vigor mais precisão. Então vamos lá, ó. Equipamento, ó. Você pode ver que aqui o Merlin, ele tá com vigor mais precisão. Então eu já tenho praticamente aqui 6 de vigor. Se eu botar aqui na Morgana, você vai ver aqui a Kai. Você vir na Morgana aqui, ó. Cadê a Morgana? Ó. Esse aqui é a minha healerzinha, depois a gente fala. Cadê a Morgana, velho? Aqui, Morgana, ó. Vigor mais precisão. Então, Morgana e o Merlin é os caras que eu tô sempre no campo de batalha. Então, eu já tenho 7 de vigor, se você parar pra pensar, né? E ainda tem a minha healer. A minha healerzinha, ela usa o quê? Ela usa vigor. Aqui, usa vigor e usa vida. Então, olha só. Com esses guerreiros, eu já tenho 8 de vigor para começar no porradeiro. 8 de vigor. Sem contar que sempre quando ele vai lutando ali, o vigorzinho vai acrescendo mais 1. Né? Por que diabos eu coloquei precisão nos meus heróis e vida no meu healer? Eu coloquei precisão nos meus heróis porque eu preciso que eles tenham o quê? Precisão. O acerto deles seja realmente preciso. Se vocês observarem quando vocês lutam contra o PvE ou contra o PvP, você pode ver que de vez em quando você erra. Errou, errou, errou. Por quê? Por causa da esquiva do seu adversário. A Kai, ela é excelente como exemplo de esquiva. Se você já enfrentou a Kai na arena, você vai observar, ou se você tem a Kai e alguém atacou a sua Kai, você vai observar que ela sempre tem uma excelente esquiva. Na verdade, a Kai é um vídeo que a gente vai fazer à parte para falar para vocês, tá? Então, se eu tenho uma precisão melhor no meu guerreiro, isso significa que essa esquiva do meu adversário vai ter uma chance menor, porque a minha precisão ela vai ser maior. Então eu vou conseguir, entre aspas, ter um acerto antes da esquiva do meu adversário. Nesses caras que eu estou usando, que é a Morgana e o Merlin, eu tenho colocado vigor, mais precisão, e cara, tem funcionado que é uma maravilha. Já no healer, eu não coloco precisão, porque eu não preciso que o meu healer ataque, eu preciso que o meu healer cure.
né? Então eu coloco no meu healer pontos de vigor, para que eu tenha vigor, para poder lá ter mais chance de colocar a habilidade número 3 dela disponível sempre, né? E vida. Por que vida? Porque os healers, eles curam baseado na vida. Então olha só, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui para você ver, ó. Cura um aliado com o menor HP, 5,7% do PV máximo de Sara. Então, quanto mais vida eu der para Sara, mais ela vai curar. Então, se eu tenho 10 de vida, ele vai curar 5,7 desses 10. Aqui na segunda habilidade, ó, caramba, ela vai curar 7,9 do PV máximo dela, acrescido de 30. Então, se eu tenho 10, ele vai curar 7,9 desses 10. E a última habilidade dela aqui, ela cura 11%. 11% do PV mais 30. Então é importantíssimo que ela sempre tenha vigor para ter a disponibilidade de poder colocar mais a habilidade terceira dela no campo de batalha e vida. Dá bastante pontos de vida para ela. Então se você olhar aqui, eu tenho 11k de ponto de vida, né? Então ela tá me dando aqui 1140, vai, 1140 de vida, de cura, na hora que ela for curar. Olha que interessante. A minha ideia é subir mais ela ainda. Colocar ela aqui 3 estrelas, colocar ela aqui 5, né? Na verdade, 1, 2, 3, 6 estrelas. Colocar ela 6 estrelas e depois colocar ela 6 estrelas aqui, roxinha. Para esse PV aqui, cara, chegar, sei lá, a 15, 20 mil. Ela tá dando 2 mil de cura, 2,5 de cura. Isso é que é interessante, tá? Sem contar que tem outros atributos aí que a gente vai falar mais em outros vídeos. Toda vez que vocês forem analisar um personagem, cara, para saber ataque, defesa, chances de crítico, evasão, cara, você clica nessa lupinha aqui, brother, ó. Essa lupinha aqui te dá uma visão bem interessante do seu personagem, tá vendo? Eu tenho 830 de ataque, eu tenho 793 de defesa, 1364 de vida, eu tenho 123 de velocidade de ataque. Olha só, eu tenho 2 de vigor. Por que diabos eu tenho 2 de vigor? Todo herói tem 1 ponto de vigor, tá bom? Qualquer herói, vou pegar um herói, vou pegar a Kai, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar a Kai aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer herói sempre vai te entregar 1 ponto de vigor, ó. Tá vendo? Porque quando você lança as suas habilidades e renova, por isso que você começa ali com pontos de vigor, porque cada herói te dá 1 ponto de vigor. Quando você coloca equipamento de vigor no seu personagem, isso muda. Por que que muda? Porque ele vai subir para 2 pontos de vigor. Tá? Então, 2 pontos de vigor, frequência de ataque crítico aqui 11, que acho até exagerado para ela, 11% aqui de crítico, ela não precisa de gritar, né? E olha que eu não tenho nem equipamento crítico nela. Olha, dano por ataque 36%, caraca, 36% de dano de ataque crítico. Precisão de efeito, olha aqui, 8,18, seria interessante se que fosse mais alto. E eu tenho uma resistência muito alta a efeito aqui, que dá 28%. Eu precisava ter um pouquinho mais. Então eu recomendo muito que vocês olhem aqui para vocês terem uma noção de ataque e defesa, tá? Cara, as demais combinações que vocês podem fazer no personagem de vocês, como eu falei, é muito pessoal. Eu tô dando uma ideia de combinações aqui, sem mencionar ainda o cinturão, o estandarte e o orbe, né? Que são esses caras aqui, ó. Lá na Forja é interessantíssimo que vocês, ao criarem aqui, né? Use sempre 3 e 4 estrelas, foi o que eu falei para vocês. Não vale a pena você ficar criando equipamentos aqui de 5 estrelas neste primeiro momento para você. O importante é você ficar forte para poder farmar isso. É muito mais vantajoso. Aqui você gasta muito recurso. Recurso nesse jogo, cara, é difícil de conseguir. Então economize o máximo de recursos que você consiga para que você use com eficiência esses recursos. Onde é que eu vou usar com eficiência? Construção de equipamento, subir nível, comprar coisas interessantíssimas na loja, por exemplo. No mercado aqui tem coisas que valem extremamente a pena de se comprar. Eu vou fazer um videozinho disso aí mais tarde para vocês, tá?
Então, saibam usar os seus recursos com sabedoria. E como eu falei lá no outro vídeo, em hipótese alguma, farme e coloque equipamento no seu personagem abaixo de 3 estrelas. Se caso você está farmando e caiu um de 3, tá jogando lá para subir de fase e caiu um de 3 estrelas, levanta a mão do céu, que legal, tá? Mas dê preferência a colocar equipamentos maiores e melhores nos seus personagens, né? Principalmente de 4 estrelas. Você tá vendo, ó? 4 estrelas, 4 estrelas, 3, 4 estrelas, 3, 4 estrelas. Aqui foi uma azar do caramba, ó, 2 estrelas. Ó, 4 estrelas, 4 estrelas, 4 estrelas, 3, 3 e 3, tá vendo? 3, 3, aqui ó, 2, que horrível, 3, 3, 3. Nem sei porque esse troço aqui tá 2, velho. É porque eu não tô usando muito a... Como é que ela chama, aquela menina ali? A Guinevere, né? Então olha aqui, ó. Esse cara aqui tá melhor do que ela, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. 3 estrelas, ó. E outra coisa. A última dica que eu vou dar para vocês aqui, né? Depois que vocês colocarem os equipamentos aqui, eu aconselho que vocês coloquem aqui sempre plus 6 a mais, né? Se você consegue subir para plus 12, ou seja, mais 12, coloca. Tá vendo aqui nesse caso aqui, ó? Tá no máximo aqui, tá vendo? No 12. Essa aqui só vai até 9, essa só vai até 9, essa só vai até 9, essa só vai até 6, porque na verdade esse cara sobe mais uma ainda, ó. Olha, sobe mais uma aqui. Então é interessante que você, além de colocar equipamentos de 3, 4 estrelas nos seus personagens, é importante que você melhore. Dica bônus para quem ficou até aqui. Dica bônus para quem ficou até aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui... Por que eu saí, né? Eu sou animal. Vamos pegar aqui a minha healer, né? O que é interessante para minha healer? Cara, isso aqui gasta recurso. Então, é loteria. É uma loteria, tá? Isso é loteria. Então, tenha ciência de que você está gastando recurso nisso daqui. Vou pegar aqui o meu equipamento. Vou olhar, por exemplo, aqui. Olha só, ela está me entregando mais 2 de pontos de vida aqui. Recuperação, ataque e frequência de crítico, tá vendo? Eu posso mudar esse material se eu quiser, esses atributos aqui. Como é que você faz para fazer isso? Você vai clicar nesses 3 pontinhos, 4 pontinhos aqui. É 4 ou 3, hein? 3 risquinhos aqui. E você vai vir aqui em mudar atributos. Vem para cá. Ele vai te mostrar o que você precisa, tá? E você vai gastar 10k de ouro. O que eu não gostei é que ele não permite que você retorne. Se você clicar aqui, fudeu. Ele vai trocar o atributo aqui. Pode ser que seja uma coisa boa, pode ser que seja uma coisa ruim. Ele não vai mudar, se eu não me engano, ele não muda o principal, mas ele muda os subatributos. Vamos colocar aqui, foda-se, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, ele mudou a minha velocidade de ataque. Tá vendo? Eu ganhei mais 3 de velocidade de ataque. É? Interessante seria ponto de vida, né? Vamos fazer mais um aqui. Ele melhorou meu ataque aqui para ponto 97. Para mim, ataque não tem relevância, não é interessante. Eu gostaria muito que eu conseguisse mudar o PV desse cara. Mas tá bom, deixa aí. Então você pode sim mudar os atributos, mas lembre-se com muito cuidado, muito carinho. Por quê? Porque isso consome recursos, cara. São 10k de ouro e o ouro é chato pra caramba nesse jogo, tá? Meu povo, era esse o segundo vídeo que eu queria fazer para vocês sobre os equipamentos, sobre o cuidado que você tem que ter em separar a hora de farmar para a hora de construir. Não construa equipamentos de 5 estrelas, não vale a pena nesse momento. No início do jogo, construa de 3 e 4 estrelas para você ficar forte. Farme XP para você subir o máximo dos seus personagens para eles ficarem bons, para que você consiga quebrar as barreiras ali e chegar aonde o farm é gostoso. E aí sim, ali vale a pena você investir seu tempo para poder pegar equipamentos mais preciosos. Então, de início, vamos construir os equipamentos de 3 e 4 estrelas, vamos estudar os atributos, com muito carinho ver se a gente tem condições de mudar um atributo de um equipamento para deixar o nosso personagem top. Para quê? Para poder fazer as masmorras, para poder fazer as missões, para poder avançar na campanha e você poder jogar de forma mais tranquila, sem passar muita raiva. Espero de coração, galerinha, que esse vídeo
tenha dado uma luz para vocês, tenha ajudado a vocês pensarem aí na hora de criar o equipamento, de fazer as combinações, igual eu falei, né? Velocidade mais crítico, ataque mais crítico, vigor mais precisão, vigor mais crítico. Isso é muito, 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 muito pessoal, galera, mas é muito pessoal mesmo. Eu espero de coração que vocês consigam ter aí a sabedoria de escolher uns atributos interessantes para colocar nos equipamentos e que tenha sabedoria de construir um set que vai de encontro à sua gameplay. Obrigado por ter ficado com a gente. Não perca os próximos vídeos. E eu vou fazer um videozinho da Kai. Já tô dando uma dica aqui. Fica esperto com essa guerreira, porque ela é a deusa do crítico. Aguardo o próximo vídeo, galera. Eu fui. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.